Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André. Chegou a hora do nosso estudo bíblico. Dúvida de hoje na tela. Presbítero, a Bíblia diz que todos os dons são importantes e que cada parte é essencial no corpo de Cristo. No entanto, como entender quando Paulo diz para procurar com zelo os melhores dons? Existem dons melhores do que outros? Nós temos a capacidade de buscar e receber determinado dom que queremos? Muito obrigado, querida irmã. Essa dúvida aqui é interessantíssima. Eu convido você, vamos até minha lousa de explicações, desvendar aqui esse mistério da fala de Paulo. E claro, se você gostar, deixe seu like e abençoe também o nosso trabalho. Vamos lá. Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, que diz o seguinte: Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Destaque aqui para a palavra melhores. Olha só, a carta de Paulo aos Coríntios é repleta de ensinamentos profundos a respeito do funcionamento do corpo de Cristo e também sobre a diversidade dos dons espirituais. Quando Paulo se dirige à igreja de Corinto, ele utiliza uma metáfora, uma figura que revela para a gente a respeito da harmonia necessária entre os membros do corpo para que ele funcione muito bem. Ele ensina que, embora existam muitos dons e funções, todos são essenciais para o bom funcionamento do conjunto, ou seja, do corpo todo. Para ilustrar esse ponto, nós lemos o seguinte, lá em 1 Coríntios 12, 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo que contém muitos membros. Essa imagem não apenas destaca a pluralidade dos dons, mas também reforça a necessidade de união e cooperação entre todos os crentes. Cada membro do corpo de Cristo tem uma função única e indispensável, como bem enfatiza o apóstolo Paulo quando ele afirma lá em 1 Coríntios 12, 21, o seguinte: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Essa passagem demonstra que nenhum dom ou função pode ser desprezado, pois todos contribuem para que o propósito de Deus seja alcançado. Além disso, Paulo deixa claro que é Deus quem ordena essa diversidade. Veja lá o capítulo 12, versículo 18 de 1 Coríntios. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove, como ele quis e desejou. Essa soberania divina na organização dos dons reforça que, embora o crente deva buscar a excelência no uso dos seus dons, é o Senhor quem estabelece as posições e a importância de cada dom no contexto do seu propósito. A questão que se coloca agora e que hoje nos convida à reflexão é a seguinte: quando Paulo disse, olha, busquem com zelo os melhores dons, como que nós devemos compreender essa ordem? Será que existem dons que possuem uma relevância maior para o corpo de Cristo? E, sobretudo, teremos nós a capacidade de buscar e receber determinados dons por nós mesmos? Ou seja, eu posso buscar, querer um determinado dom e eu vou ter este dom? Então, o que a gente vai aprender hoje? Algumas coisas até o final desse estudo. Existem dons mais importantes que outros? Vamos aprender a respeito da busca dos melhores dons e da ambição positiva de servir, a relação importantíssima entre dons e o amor e também a interdependência, ou seja, um dom que depende de outro dom para a unidade do corpo de Cristo. Então, fique até o final para que o seu estudo seja o mais profundo possível. Vamos começar então analisando essa questão. Existem dons mais importantes que outros? Mas antes, embaixo desse vídeo, o botão inscrever-se. Faça parte aqui da minha comunidade, aqui no YouTube, de estudos bíblicos gratuitos. E se você quer estudo lá no Zap, também tem o grupo gratuito há mais de 10 anos. Aqui embaixo desse vídeo, na área de comentários, tem um comentário fixado. O primeiro link é o link do meu grupo. Olha só, é fundamental reconhecer que, embora todos os dons sejam necessários para o bom funcionamento do corpo, o apóstolo Paulo, ele não ignora a existência de uma ordem de importância quanto aos resultados e também considerando a missão que Deus tem para cada dom, para cada pessoa, e também tudo aquilo que cada dom deve produzir. Em sua exortação, ele deixa claro que há uma hierarquia funcional. Veja, não é uma hierarquia de importância, que um é mais importante, é mais do que outro, mas existe uma hierarquia funcional dentro da obra de Deus. Observe que em 1 Coríntios 12, 28, ele diz o seguinte: a uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente. Então veja aqui a ordem funcional. Primeiramente apóstolos, segundo lugar,
profetas. Terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas e por aí vai. Então veja que ele não está menosprezando os dons aqui, mas mostrando que existe uma ordem funcional para que a igreja de Deus funcione corretamente, e também temos uma ordem de responsabilidade. Por exemplo, um apóstolo ele tem muito mais responsabilidade do que alguém que fala aqui variedades de línguas. Esse versículo então nos mostra que, embora todos os dons eles tenham o seu valor, alguns dons estão associados a funções que, em termos de responsabilidade e impacto, são destacados em uma sequência. Por outro lado, Paulo também nos alerta para que não haja comparação que cause desvalorização dos dons menos vistosos humanamente falando. Ele afirma o seguinte, olha só, 1 Coríntios 12, 22. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Por que ele usou parecem aqui? Porque na visão humana a gente pode chegar a essa conclusão. Olha, aquele dom ali, ele é mais fraco, ele é menos, ele é de menor importância na obra de Deus. Mas, Paulo diz aqui, parece que é fraco, mas é necessário. Deus levantou aquilo ali e aquilo ali é importante. Assim, mesmo os dons que à primeira vista parecem menos expressivos ou até importantes, possuem um papel de importância na edificação do corpo de Cristo. Bom, vamos falar agora a respeito da busca dos melhores dons que o apóstolo Paulo nos diz aqui, e também isso que está implícito no texto, a ambição positiva de servir. Você sabia que estudando com um professor você acelera em muito o seu resultado na compreensão da palavra de Deus? Eu tenho um método, conheça a sua Bíblia de capa a capa de Gênesis e Apocalipse, onde eu uso o método texto na tela. Eu quero convidar você para testar por 30 dias. Faça esse investimento em você. Aqui embaixo desse vídeo, na área de comentários, temos ali o segundo link que tem todos os detalhes desse método. Vem fazer parte, vem estudar com um professor que vai te dar toda a atenção. Quando Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons, ele está incentivando crentes a ter uma ambição positiva. Exatamente, é o que a expressão significa. Está incentivando os crentes a buscar a excelência no serviço do Senhor. Essa busca não tem o intuito, o objetivo de criar um ambiente de competição ou uma hierarquia arrogante, mas sim de encorajar cada membro a oferecer o seu máximo, o máximo do seu potencial para o crescimento do reino de Deus. A ambição a que Paulo se refere nesse texto é, antes de tudo, um desejo de servir com excelência, com o melhor, de gerar frutos que contribuam significativamente para a obra do Senhor. No entanto, é importante frisar que essa busca pelos melhores dons não é algo que se conquista meramente pelo esforço humano, ou apenas por uma força de vontade. Por exemplo, eu quero ter o dom de ser um profeta e amanhã eu vou ser um profeta. Se Deus não me der este dom, eu não vou ser o profeta, eu vou ser aquilo que Deus estabeleceu e vou fazer o melhor para isso. Como enfatiza o ensino bíblico, o recebimento e a manifestação dos dons espirituais estão dentro da soberania na mão de Deus. Nosso papel é demonstrar um fervor sincero em servir, o que por sua vez abre caminho para que Deus, no seu tempo, nos conceda o dom que melhor se adequa ao seu propósito em nossas vidas e na vida do corpo, que é a igreja, já que a obra de Deus não é só sobre mim, é sobre um corpo do qual eu sou uma parte, eu faço parte dele. Assim, a busca é um indicativo do nosso coração disposto a colaborar e não um direito ou um mérito pessoal. Paulo não está criando aqui uma comunidade de arrogantes que querem buscar somente um dom, mas pessoas que têm visão espiritual e querem fazer o melhor para Deus, buscando o melhor dom para sua comunidade naquele momento. Mas tem algo muito importante nisso tudo, a relação de dons e amor, que muitas vezes as pessoas não leem o texto completo e não percebem. Olha só, a sequência lógica do ensinamento de Paulo em 1 Coríntios 12 é particularmente muito esclarecedora. Quando ele estimula a busca pelos dons de maior impacto, ele conclui a sessão dizendo o seguinte, 1 Coríntios 12, 31, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo
excelente. Essa introdução à famosa passagem sobre o amor, encontrada no capítulo seguinte, nos revela que a excelência dos dons espirituais deve ser exercida com o amor como base fundamental. Sem amor, a busca pelos dons se torna vazia e desprovida do real propósito de edificar a igreja e glorificar a Deus. Acaba sendo uma busca pessoal para aparecer, para atrair a atenção para mim mesmo. E isso é um tipo de autoexaltação, um tipo de idolatria pessoal. Portanto, a combinação entre a ambição positiva de servir da melhor forma e a humildade de reconhecer que os dons são distribuídos por Deus é o que garante uma vida cristã plena e eficiente. Evidentemente, tudo isso com o amor como base. O amor que transcende qualquer manifestação de dom transforma a busca em um serviço genuíno e eficaz, direcionado não para a exaltação pessoal, mas para o bem comum, que é o bem do corpo de Cristo, o reino de Deus crescendo, o Senhor avançando cada vez mais. E claro, dentro desse tema não podemos deixar de falar da interdependência e a unidade do corpo de Cristo. Preste atenção nesse aspecto que muita gente negligencia. Um aspecto essencial que Paulo enfatiza no texto é essa interdependência dos membros do corpo. Cada crente, independentemente do dom que ele possui, ele contribui de maneira única para a edificação da igreja. Essa interdependência é expressa quando nós lemos aqui 1 Coríntios 12, 21, que nós já lemos inclusive, que os olhos não podem dizer para a mão, não preciso de ti, nem a cabeça falar para os pés, eu não preciso de vocês. Essa passagem reforça a ideia de que o sucesso na missão cristã depende da colaboração mútua, ou seja, de todos, e do respeito às diversas funções exercidas por cada membro. Em um cenário onde cada um reconhece e valoriza o dom do outro, não há espaço para preconceitos ou desvalorização. Cada função, por menor que pareça, tem a sua importância estratégica na propagação do evangelho. Dessa forma, a busca pelos melhores dons não pode ser interpretada como uma tentativa de hierarquizar os crentes, mas sim de identificar e incentivar aqueles dons que produzem resultados mais expressivos para a edificação ali daquela comunidade. A gente tem que buscar, cada crente deve buscar fervorosamente que Deus levante pessoas para que a comunidade seja abençoada. Em resumo, então, a exortação de Paulo para procurar com zelo os melhores dons deve ser entendida dentro do contexto de uma vida de serviço motivada pelo amor e pela unidade do corpo de Cristo. Existe sim uma ordem que valoriza certos dons em função dos resultados e responsabilidades que acarretam. Conforme já lemos, inclusive, Paulo nos mostra aqui em 1 Coríntios 12, 28. Existe sim essa organização de Deus. Entretanto, essa organização do Senhor não diminui a importância dos outros dons, nem daqueles que estão mais para o fim da lista de Paulo, porque Paulo nos lembra que os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, 1 Coríntios 12, 22. Então, a busca dos dons é um chamado para que cada crente se empenhe em servir com excelência, demonstrando um desejo sincero de contribuir para o crescimento do reino de Deus. Porém, é Deus quem determina qual dom se manifestará em cada vida, respondendo ao nosso fervor, evidentemente, também, e compromisso. Esse equilíbrio entre a busca humana e a soberania do Senhor é o que torna o ensino de Paulo tão profundo e aplicável para os nossos dias. Por fim, ao abraçarmos essa verdade, somos convidados a cultivar um ambiente de respeito, colaboração e amor de uns para com os outros. Que possamos assim, então, desenvolver nossos dons com humildade e dedicação, sabendo que a verdadeira excelência está enraizada no amor que nos une como corpo de Cristo e na missão de Cristo. Espero que tenha gostado. Vem estudar comigo, vem fazer um teste, dê 30 dias para você. Embaixo desse vídeo ali também na área de descrição do vídeo tem link para o meu curso Conheça a Bíblia de Capa a Capa. Agora, já que estamos falando de dom, você tem que fazer essas 5 coisas na obra de Deus, mesmo sem ter dom espiritual. Isso aqui é obrigatório para todo crente. Veja esse vídeo, vou ficando por aqui. Até a próxima. Fica com Jesus.